Hoje a gente está aqui com o Cláudio para mostrar para vocês como você faz a definição desse tratamento no detalhe para a gente conseguir dar mais densidade e profundidade ao fio. E o Cláudio, que ele é o nosso master, ele vai nos auxiliar em todo esse processo. Então, para a gente começar a fazer a avaliação desse cabelo, a primeira coisa que nós temos que fazer é o quê? A gente vai avaliar os danos de uma forma mais externa e vamos compreendendo isso de uma forma um pouco mais interna. E para ser fácil, nós vamos usar muito o sensorial, porque a gente sabe que nem todos os salões têm os equipamentos necessários, até porque isso custa muito caro. Então a gente desenvolveu uma metodologia que é única, patenteada pela Live, para você conseguir identificar isso de uma forma muito melhor. Então vamos começar. O primeiro teste que a gente vai fazer é para saber qual que é o grau de porosidade desse cabelo. Então nós vamos utilizar um pente fino e um pente grosso. Qual que é o objetivo? O cabelo tende a enroscar mais com o pente grosso do que no pente fino. A gente vai utilizar o pente grosso, o Cláudio vai mostrar para a gente. E a gente vai passar ele de forma bem devagar, segurando bem pela pontinha do pente. Ó, a gente sente aqui, ó, que o pente ele já começa a dar uma leve enroscada. E se a gente fazer força, Cláudio, pega bem na pontinha aqui, ó. Se a gente começar a descer ele tracionando, desce. Tá? A gente consegue sentir isso de uma forma mais intensa quando a gente pega isso na pontinha. Então aqui a gente já viu que esse cabelo ele precisa fazer algum ajuste de porosidade, tá? Agora nós vamos passar o pente fino e a gente vai fazer esse mesmo teste, olha. Quando a gente passa, a gente sente que ele desliza mais. Então isso mostra que esse cabelo ele tem um grau de porosidade, tá? Só que não é só isso. A gente também tem que entender outros detalhes para a gente definir qual é a prioridade do nosso tratamento. Então agora nós já sentimos isso. O próximo passo vai ser a gente ver a resistência que esse cabelo ele tá. Então a gente vai pegar aqui um pedacinho de fio, tá? E a gente vai fazer isso aqui, ó. Vamos enrolar um pouquinho o nosso dedo aqui na ponta, ó. E a gente vai dar um puff, ó. Olha o que aconteceu. Ele se partiu, tá? Então esse cabelo a gente já sabe que ele tem aqui um ponto de quebra, porque quando você traciona ele com força e ele quebra, é uma indicativa que tem ponto de quebra. Então, quando a cliente em casa for tentar tracionar o pente melhor para desembaraçar esse cabelo, provavelmente ela vai sentir que esse cabelo está quebrando, está se desprendendo, tá? E o outro teste agora que nós vamos realizar é a questão da elasticidade. Então, a gente vai molhar um pouco esse cabelo aqui, porque cabelo molhado mostra muito mais o grau de elasticidade. Vamos pegar mais aqui no meio, tá? E o Cláudio vai mostrar para a gente aqui o teste da elasticidade. Ó, a gente percebe que ele tem uma elasticidade. Não tem tanta elasticidade assim, mas apresentou uma certa elasticidade. A gente vê agora em relação ao corte químico. O que seria o corte químico? Se as pontinhas desse cabelo, se o cabelo ele estivesse engrungido, tipo de uma maçaroca, assim, sabe? Parece que foi queimado. E aqui a gente percebe que isso não existe. Então não é um cabelo que tem corte químico, mas é um cabelo que foi extremamente danificado. Então aqui a gente tem dois pontos de correções a se fazer, tá? O primeiro ponto, a gente resolver esse problema dele se partir, esse problema de quebra. O segundo ponto seria a elasticidade, tá? Mas como a gente viu que esse cabelo não está tão elástico assim, e sim se partindo com mais facilidade, é a partir daí que a gente começa. E tem um outro teste também que a gente pode fazer, que é o teste da impermeabilização. Que é o quê? Se esse cabelo não apresentasse nada, e mesmo assim a gente sentiria, olha, esse cabelo ainda está estranho, é esse testezinho aqui que a gente faz. A gente faz uma alcinha com o cabelo, a gente vem aqui, aperta, dá uma friccionada. Quando a gente solta, ó, ele tem que formar V. A gente percebe que aqui, ó, ele formou
alguns vezinhos, mas também não formou tanto vezinho assim. Ou seja, esse cabelo ainda ele não está elegível, então, para fazer o nosso processo de reset ou de desimpermeabilização.